Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, é sempre uma alegria muito grande. Eu não sei se vocês acham, mas eu acho que demora a passar um mês, né, para a gente poder estar juntos nesse momento tão importante. E é interessante que eu não sabia do cântico, né, que seria apresentado hoje, né, mas a palavra que veio no meu coração é justamente essa palavra de paz. Eu só quero ler alguns textos rapidinho, porque nós vamos ouvir um pouco da irmã Ádula sobre o tempo dela em Israel, mês passado. Como vocês sabem, devem lembrar, né, que estava programado, né, para ter aquela reunião chamada Summit em inglês, uma assembleia, uma reunião para preparar o caminho para o segundo concílio, mas foi adiado para o ano que vem. Mas mesmo assim, algumas pessoas que já estavam, já tinham comprado passagens e já estavam programadas para estar em Jerusalém, se reuniram e nós tivemos como representantes do Brasil a irmã Ádula e também o pastor André Mira. Então, nós queremos ouvir um pouco da irmã Ádula para ela contar alguma coisa sobre o que ela ouviu e sobre os pedidos de oração, para nos conectarmos assim com os intercessores e com as pessoas que estão orando por esses objetivos em todo o mundo. Mas antes, então, dela falar um pouco sobre isso, eu vou ler alguns textos para lembrar do nosso chamado de oração, mas o nosso chamado de sermos embaixadores da paz, embaixadores da reconciliação. Então, segundo os Coríntios 5, versículo 18, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério. Olha só, ele nos deu. Isso não é um ministério dado para alguns apóstolos, alguns líderes. Isso aqui, nesse texto de 2 Coríntios 5, ele acabou de falar sobre todos os que nasceram de novo, se tornaram novas criaturas pela graça, pela cruz de Cristo. Então, ele nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta, Deus tirou da contabilidade dele, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Vocês devem saber que o TJC2, rumo ao segundo concílio, nós temos usado bastante o termo rumo ao novo homem, mas o TJC2, que é uma visão de unidade entre judeus e gentios, mas a palavra, assim, meio que sinônimo do TJC2 é reconciliação. Essa é a palavra, esse é o ministério, esse é o chamado, que não é um chamado exclusivo, evidentemente, do TJC2, é um chamado para todos os cristãos, para todos que fazem parte da noiva de Jesus. Então, ele nos confiou a palavra da reconciliação, versículo 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse, olha que lindo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Então, eu só vou fazer um paralelo com alguns textos. Eu lembrei daquele texto tão bonito em Isaías 52, versículo 7. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anuncia, ou do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a o seu Deus reina. Eu vou ler mais um outro texto e só vou comentar rapidamente sobre isso. Evidentemente, eu não estou
ignorando o fato de que antes que venha o Rei da Paz, antes que o reino dele seja estabelecido aqui, ainda teremos guerras, como nós temos hoje e teremos ainda. Mas eu sou, assim, o que ficou renovado, vivificado no meu coração, é que nós somos chamados para anunciar a paz. Nós somos chamados para trazer essas boas novas. Não significa que nós vamos ignorar o fato de que a volta de Jesus vai ser um dia de juízo, que ele vai acertar as contas, mas o nosso papel, o nosso chamado, acima de tudo, é preparar as pessoas para que não sofram nesse juízo. O nosso chamado é anunciar a paz. Então, mais um texto nos profetas, né, Zacarias 9, e versículo 9, diz assim: Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Bom, nós sabemos que isso já aconteceu, ele já veio desse jeito humilde, como muitos falam, e é verdade, Jesus não vai voltar dessa maneira humilde, no sentido assim de simplesmente entrar e talvez alguns aceitarem, outros não, ele realmente vem como rei. Mas olha só como essa mensagem, ela nos inspira, porque esse rei que veio dessa forma humilde, nós também, até que Jesus volte, o nosso papel é ser como Jesus na sua primeira vinda. A volta dele, o reino dele, quando ele vai reinar com vara de ferro, isso vem no futuro e cabe a ele, não cabe a nós, é um assunto complexo, não quero tentar decifrar todos os aspectos, mas assim, é muito importante que nós entendamos no mundo que nós estamos vivendo, um mundo de polarizações, um mundo de inimizades, um mundo cheio de mensagens de ódio, um mundo de rejeições, um mundo em que os cristãos também falam mal dos adversários, em que os cristãos se colocam muitas vezes num papel de juiz, quando Deus fala, né, Romanos 12, fala assim que vingança pertence a Deus. Então nós não fomos chamados para compartilhar mensagens de ódio, nós não fomos chamados para reforçar mensagens de separação. A primeira passagem que eu li fala que Deus não levou em conta os pecados. Então, por enquanto, nós podemos transmitir uma mensagem de paz, porque essa é a mensagem que vai preparar o caminho. E olha aqui, estou em Zacarias 9, 9, então, alegre-se, filha de Sião, porque seu rei vem. E no versículo 10, assim, esse rei que vem, nós sabemos que os profetas, eles não conseguiam distinguir entre a primeira e a segunda vinda. Quando eles viam a vinda de Jesus, eles viam tudo junto. Isaías 9, né, quando ele fala que eis que um menino nos nasceu, ele fala do bebezinho que nasceu, e depois, já em seguida, já junto, ele já fala dele como rei, governando sobre toda a terra. Isso não aconteceu na primeira vinda. E aqui em Zacarias 9, ele fala assim, para Sião se alegrar, porque o seu rei vem humilde. E aí ele fala no versículo 10, destruirei os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos, ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até os confins da terra. Então aqui também Zacarias está vendo a primeira vinda e a segunda, tudo junto, e é claro que existe um grande mistério que os profetas não puderam ver. Israel, como nós sabemos, é um país que está sendo ameaçado a sua própria existência, e eles têm muitas
hoje não são cavalos, né, mas são tanques e armamentos e aviões e drones, etc, etc. Mas Jesus vem para estabelecer a paz. Então, eu só queria deixar essa palavra para nossa intercessão. Nós não ignoramos o fato de que ainda haverá conflito, nós não ignoramos o fato de que os ímpios, os que são contra o Senhor, serão julgados, mas a nossa mensagem é de reconciliação. Tem, por exemplo, no Oriente Médio, acho que a irmã Adra vai falar alguma coisa sobre isso, mas no Oriente Médio nós temos esse conflito, esse ódio que vai se estabelecendo de geração em geração, porque já faz mais de uma geração, tem filhos, netos, bisnetos daqueles que fundaram o Estado de Israel no século passado, e esse ódio entre árabes, palestinos, terroristas e os países, né, de ambos os lados, isso continua, mas o nosso papel, sim, nós não queremos que o mal prevaleça, nós oramos pela paz, nós oramos para que o Senhor resolva as coisas, mas nosso papel específico como povo de Deus, como embaixadores da nova aliança, o nosso papel é trazer paz entre famílias, entre pessoas. Isso é algo que está acontecendo ali em Israel, em outros lugares, e nós oramos para que aconteça entre nós aqui também. Então, vamos nos alegrar no nosso chamado, vamos nos alegrar no ministério de reconciliação que Deus nos deu. Então, a irmã Ádula vai compartilhar um pouco, vai falar um pouco sobre a perspectiva do TJC2 em outros, né, principalmente em Israel, mas em contato com irmãos de outras partes, e depois eu falo de novo sobre alguns pedidos de oração nossos aqui. Sim, muito bom, Christopher. E eu queria começar com esse chamado para todos nós de ser vigias nos muros de Jerusalém e também, como o senhor falou, ser embaixadores de paz. Mas o chamado de Deus, e Deus está falando aqui em Isaías 62, por amor de Sião não me calarei. E por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Serás, Israel, Jerusalém, uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Então, em muitos aspectos, parece que é longe ainda. Essas palavras foram proferidas 700 anos antes de Cristo, então é um longo tempo. Mas considerando todo o sofrimento que demorou até que o povo de Deus foi exilado e está voltando, e o preço que foi pago, nós lembramos que Israel foi restabelecido, foi fundado em 48, depois da tragédia do Holocausto. E Deus leva em consideração todo o sofrimento. Isso tudo faz parte desse primeiro parte da viagem. Nós éramos um grupo de 14 pessoas, todos nós envolvidos em TJC2 em nossos países, e em grande parte na liderança dos países, assim, Hungria, Portugal, Estados Unidos, Canadá e eu no Brasil. Então, nós éramos 14 pessoas nesse primeiro parte de caminhadas de oração. Foram 4 dias organizados e fomos em vários aspectos. E também de 10 países diferentes, e todo mundo falando inglês. O primeiro dia, a minha viagem foi de 13 de outubro até 23. Então, mais ou menos 10 dias, mais 2 ou 3 dias de viagem. Mas esse primeiro dia me marcou muito. E eu creio que tem muitas lições que é para todos nós. Porque nós visitamos os lugares onde
havia batalhas para a conquista de Jerusalém, reconquista de Jerusalém nos anos 48. Houve várias situações porque os árabes não queriam que os judeus estabelecessem novamente em Jerusalém e foram muitas batalhas, assim, e os judeus saindo do holocausto, da perseguição, então, claro, não tinha recurso nenhum, mas e vendo os lugares realmente me marcou as dificuldades que eles tinham. E sem recursos, sem armamentos, tudo, mas com esse chamado de Deus no coração. E esse é o primeiro ponto. Nós precisamos ter um chamado de Deus, a persistência, e a terceira coisa, fundado na palavra de Deus. E esse precisamos. E eu comparei no final desse dia, visitando os lugares de batalha, em 48, mas também tem um museu fantástico, novo, comemorando as batalhas e lembrando dos testemunhos da Guerra de 6 Dias. Isso foi em 1967, quando os judeus chegaram a primeira vez de volta, depois de 2000 anos, no Muro de Lamentações, mais perto do templo que eles podiam. Eles choravam de alegria e estamos no lar, estamos no muro de novo. Então, esse me marcou muito. Eu pensei, para mim, e para todos nós que estamos tentando organizar um pequeno núcleo de oração para Jerusalém, para a salvação do povo judeu e para Israel e para a paz, como Christopher falou, muitas vezes quando enfrentamos dificuldades, é tão fácil de desistir. A gente fica desanimado, e a nossa tendência é de pensar, Deus não está abençoando, nosso grupo de 8 já reduziu e agora somos só 2 ou 3 pessoas, mas não desiste, porque precisamos essa persistência e crendo na palavra de Deus, crendo na bênção. E eu posso comparar isso com o nosso pequeno grupo de intercessão que temos desde 2013. Nós começamos só com Imanehama e eu, e depois acrescentamos. Tinha um momento que era um círculo de 15 pessoas, ou 20, presencialmente, mas daí veio a pandemia, reduziu, e novamente só 2 ou 3, mas através do Zoom. Mas agora eu acho tão importante que nós persistimos, que nunca largamos desde quinta-feira à noite orando para Israel, cada semana. E agora a gente sente que está indo para frente, é uma sintonia em oração muito, muito lindo. Então, eu acho muito importante para nós para não desistir, assim que como os judeus com esse chamado no coração e com a palavra de Deus e com a sua coragem pagaram o preço para se estabelecer em Jerusalém. E a segunda coisa que são três pontos que eu queria tocar. Porque esses 4 dias, sim, nós chegamos mais perto muito perto de faixa de Gaza. Chegamos um dia que visitamos os lugares afetados no 7 de outubro e realmente foi muito comovente de ver esses lugares que foram invadidos e tantas pessoas que morreram tragicamente, cruelmente nesse dia. E quando chegamos a apenas um quilômetro da faixa de Gaza, foi aquele dia que Hamas atiraram em soldados em Rafah, lá bem no sul a fronteira com o Egito, e mataram soldados e Israel retaliou. Então, a gente, sim, 1 quilômetro da faixa de Gaza e nós ouvimos os jatos sobre a nossa cabeça. Mas eu confesso, eu não tinha medo nenhum, porque sabíamos que estávamos lá para um propósito.
e Deus nos protegeu. Nem pensei nisso. Depois eu fiquei sabendo que houve ataques naquele dia, mas isso não nos afetou. Porque essa é a coisa, quando tem um chamado, quando sabemos que estamos debaixo das asas do Altíssimo, então nada nos perturbe. Então, nossa, foi uma experiência muito bonita desses 4 dias de passo a passo caminhando, como foi Jerusalém e a importância de Jerusalém nos planos de Deus. Então, esses caminhadas de oração foi muito especial, dia 16 a 21 de outubro. E a segunda coisa que me marcou muito, porque eu estava com um grupo em 2023, e eu vi Jerusalém, mas hoje, em 2 anos, vocês acham que Israel, apesar das perdas e 1.200 pessoas foram cruelmente massacrados e mortos, e sim, todo Israel está em luta, mas, por outro lado, eu nunca vi tantas construções, novos prédios, novas vias, conectando para que flui melhor o tráfego, o trânsito em Jerusalém. Então, com essa visão para o futuro, com a palavra de Deus à sua frente, os judeus estão construindo em todo lugar, porque eles têm a visão para o futuro. Eles não desistem. Esse é lindo de ver, imaginando todos os judeus que vão voltar para Israel, vão fazer aliar e voltar para Israel, como está escrito, como profetizado tantos anos atrás. Então a gente vê, apesar da luta, esse povo se agarra nas promessas de Deus e construindo para o futuro. E nós sabemos, nós como americanos, nós estamos muito tristes que Nova York foi eleito um prefeito muito contra Israel, muito contra um muçulmano radical mesmo. Mas imagine que Deus usa isso, a gente chora porque é triste, mas, por outro lado, quem sabe Deus está usando essa tragédia ou esta situação para que os judeus de Nova York voltem para Israel, porque eles estavam vivendo muito bem. Mas agora, com esse antissemitismo que está aumentando cada vez mais no mundo, isso vai causar, faz parte dos planos de Deus para que eles voltem para Israel e cumprem a palavra de Deus. Eu ouvi também porque não chega todos os testemunhos dos sobreviventes que saíram agora, que foram libertados da faixa de Gaza, dos túneis e tudo, mas muitos deles encontraram o Deus de Israel com os poucos orações que eles conheciam, porque muitos eram ateus ou mais ou menos judeu, mas esse joga a pessoa nos braços de Deus, e muitos encontraram o seu Deus novamente nos túneis de faixa de Gaza. Então, Deus usa essas situações de tragédia em nossa vida para nos jogar nos braços de Deus. E agora, a terceira coisa, então, primeiro, essa persistência na oração. Segundo, de visão para o futuro, como em Jerusalém, a construção. E a terceira coisa foi o congresso de oração, que nós participamos no dia 21 a 23 de outubro. E no primeiro dia, Ruben Berger, que é o irmão mais novo de Benjamin Berger, que já esteve aqui uma vez no Brasil, Ruben deu um estudo bíblico sobre a centralidade de Jerusalém. Eu espero que foi gravado, eu estou em diálogo para conseguir essa gravação, mas foi fantástico. Imagine,
ele, judeu messiânico, trazendo essa perspectiva de Jerusalém, de Gênesis até Apocalipse. Por que Jerusalém é importante? E eu acho que ele tinha anotações, mas ele não usava, porque brota do coração dele essa conexão, a importância de Jerusalém. Esse foi muito lindo. Nós éramos 100 pessoas, mais ou menos, de 23 países, todos lá no Christchurch, a igreja protestante, perto de Portão de Jaffa, e de muitas nacionalidades e igrejas diferentes. Tinha árabes cristãos, tinha judeus, mais ou menos a metade judeus messiânicos, líderes de congregações em Jerusalém, e nós, gentios e cristãos das igrejas. Esse louvor foi fantástico, foi muito lindo. E não era show, não tinha alto-falante, não tinha blink-blink, as luzes, tudo. Esse era um violão e um piano só. E foi um louvor muito, muito lindo, de todas as nações. Todas as mensagens também de reconciliação entre, eles falaram sobre Concílio de Niceia, 1700 anos atrás, quando a igreja primitiva, quando a igreja separou das suas raízes judaicas e estabeleceu a data de Páscoa, de Pesach, no outro, separou de Pesach e estabeleceu sob outra perspectiva, que temos até agora, e os efeitos que causou na igreja cristã. Também Johannes Fichtenbauer, que nós conhecemos, falou muito comovente, como católico, e se humilhando sobre o dano da teologia de substituição, que a igreja substitui o chamado de Israel. E depois houve um momento muito comovente entre que católicos pediram perdão aos judeus messiânicos, depois nós, protestantes e evangélicos, pediram perdão. E no final, e o dia seguinte foi dedicado quase exclusíveis com o diálogo entre árabes cristãos e judeus messiânicos. E eles se abriram sobre os seus medos ou traumas e diferenças, e foi bem honesto, mas tudo centralizado em Yeshua, porque essa é a nossa esperança, Yeshua HaMashiach. Jesus é o nosso elo de paz, como Christopher falou, e essa é a nossa esperança. Então, TJC2 está muito envolvido nesse diálogo entre árabes cristãos e judeus messiânicos. Não com muçulmanos, porque eles têm um outro Deus. Vocês entendem? Mas em Yeshua, essa é a nossa esperança. Então foi realmente esses dois momentos das caminhadas de oração e esse congresso que aconteceu muito especial, e foi projetado o Summit para o ano que vem, nessa data, e seria muito bom se anotamos essa data, 20 a 22 de outubro do ano 2026. E estou esperando mais ou menos 300 líderes cristãos do mundo todo, das nações, de todos os 5 continentes, quando eles subirão para Jerusalém para buscar como cada denominação pode remover e tirar a teologia de substituição e antissemitismo na sua denominação. Então, temos que entender muito claramente que isso não é uma tentativa de formar uma só igreja, não é de dominância, assim, que católicos dominam os evangélicos, não. É todo mundo respeitando a sua colaboração, a sua especialidade no corpo de Yeshua. Mas como podemos
abrir nossa teologia e nossa igreja para respeitar os judeus messiânicos como os primeiros discípulos, como o primeiro primogênito no corpo de Cristo. Então, esse é o motivo deste summit ou assembleia que haverá no ano que vem. E eu coloquei vários motivos de oração específico que nós podemos seguir durante esse ano e preparar o caminho, tirar as pedras do caminho para preparar esse caminho para que o desejo de Deus possa ser cumprido e que nós podemos honrar os judeus messiânicos de tomar o seu lugar determinado por Deus, essa unidade, judeus e gentios unidos no Messias. Então, orar para essa data, esse seria o primeiro ponto, de 20 a 22 de outubro, e claro, haverá preparações algumas semanas antes, ou alguns dias antes, então haverá preparação, e devemos orar, continuar orando para a liderança executiva de TJC2, e os 4 líderes são 2 judeus, que é Rabino Marty Waltman, e Rabino Dan Juster. E os líderes nesse cúpula também no lado cristão, é diácono Johannes Fichtenbauer e reverendo Brian Cox. Então, esses 4 são os últimos líderes e eles fazem as últimas decisões. E pedimos que continue orando para a cura completa do joelho e punho do Rabino Marty, porque ele sofreu muito do joelho, mas também ele é alérgico ao metal no corpo e eles colocaram pinos para fortalecer a punha e esse foi removido e ele está se curando, está melhorando disso, mas também o joelho. E como ele é o canal de bênção que Deus usou para chamar este TJC2, então ele é uma pessoa muito chave. Então, para cura completa do Rabino Marty. E a parte, próximo, terceiro oração motivo de oração é toda a parte logística, para aproximadamente 300 convidados para os voos, translados, finanças, e orar para a equipe de TJC2 em Jerusalém. Como mencionei, Bracha é um dos líderes responsável para esta parte de logística em Jerusalém. Nós tivemos a quarta oração para a continuação de tranquilidade da paz, porque no momento eu convido todos vocês, podem ir para Israel, é tranquilo. Podem ir e pode levar os grupos para Israel, porque vale a pena. Mas oramos como Christopher mencionou também, tem ameaças em todos os lados. Mas então por isso nós pedimos, queremos orar para a continuação de tranquilidade em Israel, sem conflitos, especialmente para outubro de 2026. Oramos também para os convidados do Brasil, porque estamos orando que líderes influentes que possam. Eu creio que vai ser muito difícil de conseguir, por exemplo, a Assembleia de Deus, o presidente, assim, o primeiro presidente, mas pessoas influentes nas igrejas aqui no Brasil, que sentem convocados, sentem motivados de ir. Oramos para a continuidade dos diálogos entre líderes judeus messiânicos e árabes cristãos. E na liderança de TJC2, tem sim um líder que é árabe cristão, e ele entende a importância dos judeus messiânicos e entende a importância de Israel nos planos de Deus. Então, que esse diálogo continua. E, por último,
mas não é, não é o último, mas a continuidade de diálogos de reconciliação entre cristãos de várias denominações e judeus messiânicos, e que contribua para a cura da primeira divisão no corpo do Messias. E aprendemos a andar juntos como um novo homem em Yeshua. Eu queria Christopher, não foi somente eu e a André Mira, mas também tinha mais dois brasileiros participando nesse congresso, foi o Gladstone, de Campo Grande, e Marco de Pinha, de Belo Horizonte. Então, nós fomos como brasileiros bem representados, quatro dos 100 foi do Brasil. Então, muito obrigado, irmãos. Eu sei que muitos de vocês oraram para esse tempo e valeu muito a pena. E a coisa que mais importante é perseverança. Perseverança e fixa os seus olhos nos planos de Deus, todas as promessas nas Escrituras, porque há um futuro para Israel. Amém. Amém. Muito bom. Isso, né, na sua ajuda a gente a orar, ajuda a gente a saber como nos unir com nossos irmãos em outras partes do mundo, especialmente em Israel. Então, nós já ouvimos os pedidos, né? Estamos daqui um ano, né? A data proposta, mas vamos continuar, vamos começar a orar em relação a isso, que o Senhor possa dirigir, que possa trazer, encaminhar as coisas para o plano dele. Ele que tem o calendário, ele que tem o cronograma. Nós não sabemos, Deus tem planos diferentes dos nossos, muitas vezes, mas nós temos que continuar buscando, continuar dando passos para aquilo que Deus tem colocado. Então, eu só quero acrescentar para aqui, nossa situação aqui no Brasil, dar uma notícia, assim, que acho que nem todos estão sabendo, porque nós oramos no mês passado por essa situação da congregação em São Paulo, né, Beit Sar Shalom, e até houve uma oração que foi uma oração talvez profética, né, porque houve uma oração para que, se não houvesse uma decisão favorável na justiça, que o Senhor usasse isso para nos unir e para que Deus resolvesse essa situação da propriedade, né, do Beit Sar Shalom de outra forma. E, de fato, a decisão na justiça não foi favorável, né, eles mantiveram a negação, né, que houve numa instância inicial. Então, só não sabemos quando exatamente esse custo do processo e o custo de impostos, quando que vai ser cobrado. Mas é um valor alto e nós precisamos começar desde já. Os nossos irmãos da congregação Beit Sar Shalom estão tomando providências. Quando a gente tiver notícias eles têm que, acho que, finalizar assim, a abertura de uma conta no nome dessa entidade que vai ser a proprietária, né, do local lá. Então, quando estiverem as informações para onde nós podemos encaminhar ofertas e divulgar com outras pessoas, mas vamos continuar orando, né? Porque Deus sabe o que faz e nós cremos que Deus tem um propósito nisso, né? Então, vamos continuar colocando a Beit Sar Shalom diante de Deus. A segunda coisa para nós aqui também é lembrar o pastor André Mira, que esteve nessa... Eu sinto que o Deus está preparando a vida dele para participar de vários aspectos nesse papel que o TJC2 tem, que é chamado assim de um papel diplomático, que é um papel de fazer pontes, de conectar diferentes partes do corpo de Cristo, de promover o diálogo entre judeus e árabes, mas entre católicos e evangélicos, entre evangélicos e evangélicos, enfim, eu creio que está sendo preparado para isso. Ele já participou de um trabalho muito interessante do TJC2, que ele compartilhou numa reunião conosco, esteve nessa reunião agora com a irmã Ádula,
e amanhã ele está partindo de novo para Israel, porque, acho que muitos conhecem por nome, né, pastor Luiz Saião, tem tido problemas muito sérios de saúde, devemos manter o Luiz Saião em nossas orações. Eu não tenho notícia assim atual, como é que ele está exatamente agora, mas eu sei que ele não pôde levar um grupo para Israel, que estava tudo programado, e o pastor André Mira vai levar, vai dirigir esse grupo, vai estar à frente desse grupo, no lugar substituindo o Luiz Saião. Mas ele pediu oração, porque não vai ser só um grupo de turismo, ele realmente tem esse encargo de conscientizar as pessoas que vão nesse grupo e de trabalhar em favor da visão do TJC2, de união, de reconciliação e de preparar o caminho para aquilo que Deus quer fazer. Então, daqui até o final do mês de novembro, ele está com esse grupo, vamos lembrar de orar por ele. E, finalmente, nós estamos caminhando com a união de vários ministérios aqui no Brasil, representantes de vários ministérios, alguns são daqui, outros são representantes de outros lugares, mas nós temos TJC2, o Vale da Bênção, Maoz Israel, Amigos Cristãos de Israel, então temos vários ministérios que estão se aproximando, nós estamos nos aproximando para unir nossas forças e orar juntos. Nós cremos que a unidade entre esses irmãos também vai ser muito importante, então vamos continuar orando por isso.